você estiver estudando, não faça resumos. Eu falo isso com muita frequência no meu canal no YouTube, no meu Instagram, enfim, em diversos lugares, quando eu falo com pessoas que estudam para concurso, e eu sempre recebo a pergunta: Diogo, como assim não faça resumos? Existe outra forma de estudar? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu tô aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Os resumos são basicamente a única ferramenta de estudo que as pessoas conhecem quando elas não procuraram muitas técnicas de estudo ainda. Então, lê, escreve, lê, escreve, lê, escreve, e assim, nossa, eu estou prestando atenção no que eu estou lendo, porque eu estou tendo que pensar e jogar aqui para o papel. Aí depois de algumas semanas ou meses fazendo isso, você já não precisa nem prestar atenção no que você está lendo para jogar aquela informação no papel. No fim das contas, você está no automático, está resumindo tudo e muitas vezes você resume uma página do livro e quando olha tem 2 páginas do caderno. E tem muita gente boa que defende a utilização de resumos e existe um momento certo de fazer resumos, mas não é sempre. E eu vou explicar aqui por que normalmente eu falo para, na dúvida, não fazer resumos. Primeiro você tem que entender que existem muitas técnicas de estudo boas. Dificilmente você vai estudar de uma forma completamente errada. A gente escolhe uma ou outra, alguns professores variam um pouquinho as técnicas, mas não existe muita coisa assim que você olha e fala, nossa, se você fizer isso você está completamente errado. Entretanto, eu trato os resumos dessa forma. Por quê? Porque aqui no canal, de uma forma geral, falando para muita gente nova que está começando a estudar agora, o estudo para concurso é uma coisa um pouco diferente e as pessoas não têm a real noção do que é isso no começo dos estudos. Especialmente quando você estuda para um concurso grande, como por exemplo de auditor da Receita Federal, de repente você se depara com, sei lá, 17, às vezes 20 disciplinas diferentes. Você é formado em administração e de repente tem que estudar 7 direitos. Aquilo ali tudo é muito difícil, complexo, são coisas que você nunca viu, e aí você olha o livro de um desses 7 direitos e ele tem 1000 páginas. E agora? Esse é o grande problema do estudo para concurso com a técnica de resumir utilizados ao mesmo tempo. Não dá tempo. Você tem muita coisa para ler. Se você se preocupar em pegar cada detalhe, jogar para o resumo, preparando, fazendo a leitura fica muito lenta. A quantidade de páginas por hora que você lê é muito baixa. E não se engane, ter um ritmo de leitura é muito importante. É necessário que você avance nas matérias num ritmo razoavelmente saudável, porque se você ficar para trás, se começar a demorar muito, você começa a perder o horizonte, você não sabe quando vai acabar esse negócio chamado estudar para concurso, você perde a noção de estar tendo algum progresso e aí começa a desmotivação. Então, de início, a gente pode dizer que o principal problema de fazer resumos é o tempo. O custo-benefício não é interessante. Mas, Diogo, não adianta, eu só aprendo se eu escrever. Ah, se eu ganhasse R$1 para cada vez que eu ouço isso. A maioria das pessoas tem a sensação de que só aprende se escrever. Por quê? Acredita que não tem uma concentração boa, aí quando lê pensando em escrever, nossa, eu estou realmente prestando atenção no que eu estou lendo, porque eu vou ter que escrever logo em seguida. Mas como eu falei no começo do vídeo, depois de um tempo isso se torna automático e você já consegue resumir sem nem mesmo prestar atenção no que você está lendo. E existe um outro fator, especialmente se você está no começo dos estudos para concurso. Tudo parece difícil. Você encara de repente uma dezena de matérias que você nunca viu na sua vida, parece que aquilo tudo é absurdo, que você nunca vai aprender aquilo, e aí começa a bater o desespero e você olha e fala, nossa, tudo é importante. E aí você vê a explicação do professor sobre alguns detalhes ridículos que você fala, putz, não tem como decorar isso aqui, a banca jamais vai cobrar isso aqui. Aí logo em seguida o professor mostra uma questão em que a banca cobrou todos aqueles detalhes absurdos. Aí bate o desespero e você começa a resumir tudo da vontade de copiar o livro para o caderno. E isso não acontece somente com quem faz resumos. Eu mesmo sou um defensor dos grifos, das marcações. E o aluno que está no começo de uma matéria que nunca viu direito, por exemplo, está lendo direito administrativo pela primeira vez, ele começa a grifar tudo, marca texto ali, dura uma leitura só praticamente, e de repente você vê aquelas páginas que mais parecem as antigas páginas amarelas. Portanto, é normal ter essa sensação de que tudo é importante, de que você nunca vai aprender nada daquilo, e de que aquela é a sua única e última oportunidade de aprender aquele conteúdo, afinal você nunca mais vai olhar para aquilo ali. Entretanto, é somente uma sensação. Tudo é importante? É, mas nem tudo é difícil, e é aí que está a diferença. Você, quando está no começo dos seus estudos, você não consegue diferenciar muito bem o que é difícil do que não é. E acredite, pelo menos 60% a 70% do conteúdo vai entrar na sua cabeça sem muita dificuldade, com uma simples leitura e algumas revisões básicas. É normal, com um estudo mais ou menos, você ir fazer uma prova e conseguir fazer 60% dela.
não é verdade? Então, entenda, 60%, 70% do conteúdo é tranquilo, ele vai entrar na sua cabeça sem muito estresse. Isso significa que se você estiver resumindo esses 60%, 70% de conteúdo, você está utilizando o seu tempo mal. O problema é que grifar uma página inteira é ruim? Mas toma muito menos tempo do que resumir uma página inteira. É por isso que a gente sugere, na primeira leitura, grifar, não resumir. Então você resolveu ouvir o Prof. Diogo Moreira, você não está resumindo, está grifando o seu material. Beleza, a partir daí você tem as partes mais importantes, aquelas mais difíceis, aquelas que não estão entrando na sua cabeça, grifadas. Isso significa que quando você quiser revisar o seu material, você não tem que reler tudo, você tem que reler só os grifos. Aí existem formas interessantes e ruins de grifar e existem diversas formas de revisar. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Diogo, mas existe algum momento ideal de fazer esses resumos então? Sim. Depois que você já tiver lido a matéria inteira, feito as suas revisões periódicas, feito exercícios de fixação, questões de prova, você terminou de ler a matéria toda, dá uma revisão geral nessa matéria via questões, pega as questões do seu material, refaz todas. Eu ensino isso no meu coaching, eu ensino isso nos meus e-books também. Essa é a melhor técnica para você fazer uma revisão geral da matéria, via questões. Terminada essa revisão geral via questões, você já vai ter uma boa noção do que você sabe e do que você não sabe. O ideal é que você anote, enquanto está fazendo essas questões, o seu percentual de acerto dentro de cada assunto, ou dentro de cada capítulo, ou cada aula, enfim, da forma que estiver organizado, e aí você começa a ter um mapa de como está o seu aproveitamento em cada um desses assuntos. Você vai entender onde estão as suas forças e as suas fraquezas. O primeiro passo, então, é identificar quais são os assuntos de maior dificuldade para você e dar uma boa revisada neles. A partir daí, você pode identificar alguns pontos que não entram na sua cabeça de jeito nenhum e pode começar a jogá-los para um caderninho de resumo, alguma coisa ali separada e organizada. Outra forma, e a forma que eu prefiro, depois que já deu uma revisão geral na matéria, faça diversas questões, dezenas, centenas, milhares de questões de cada matéria, e enquanto você faz as questões, você vai percebendo o que você está errando, qual assunto que está errando, qual que é mais difícil, qual que é decoreba, e você começa a pegar essas informações que você erra e joga para o caderninho. Dessa forma, o caderninho vai ficar mais enxuto e ele vai ser uma grande fonte de informação útil para você. Nele só está aquilo que você não consegue aprender. E aí, claro, não adianta fazer um caderninho de resumo com informações importantes, trancá-lo na gaveta e esquecê-lo completamente. É importante que você releia esse caderninho de vez em quando, a cada uma semana, 2, 3. É possível até mesmo espaçar um pouco essa releitura do caderninho à medida que você já estiver aprendendo aquelas coisas que estão ali. E esse caderninho com resumo, ele é dinâmico. Se você estiver fazendo mais questões e errando coisas novas, joga para o caderninho. E à medida que você relê esse caderninho e já decora algumas coisas, isso aqui eu não sabia no começo, mas agora já está fácil, você pode riscar isso do seu caderninho para você não perder tanto tempo relendo tudo que está nele sempre. 1, 2, 3, testando. Casado, 2 filhos, youtuber. Não combina, a combinação não é muito fácil não. Essa é a primeira vez que eu fico sozinho em casa, sem a esposa e as crianças. Resolvi sair do escritório. Mas eu tô aqui hoje para dizer o seguinte: você nunca vai ler a teoria do seu material para concurso 2 vezes. Porque imagina comigo, você pega um livro de direito constitucional, 1.500 páginas, você não vai ler isso tudo 2 vezes, pelo amor de Deus. E eu conheço pessoas que leram 2 ou 3 vezes. Não adianta. Você, fazendo uma leitura normal, mesmo que seja com as revisões de 24 horas e 7 dias, você vai entender, vai pegar algumas coisas, mas há certas características do conteúdo programático que não vão entrar na sua cabeça pela simples repetição ou por uma repetição tão espaçada quanto ler tudo 2 ou 3 vezes. Então fica aqui a dica: se você ler todo o conteúdo da prova 2, 3, 4, 5 vezes, você provavelmente ainda assim não vai conseguir a aprovação. Isso acontece porque a maior parte do conteúdo você pega sim numa simples leitura, fazendo algumas revisões básicas. Isso significa que você vai entender 50%, 60% do conteúdo, o que
Não é pouca coisa, você vai aprender de modo bastante fácil 60% do conteúdo. Mas para ser aprovado, você tem que alcançar aqueles 70%, 80% de aproveitamento e isso requer algo a mais, requer que você tome uma postura diferente como estudante. Você tem que começar a enxergar a matéria de uma forma mais global e identificar o que é importante e o que não é, o que é difícil e o que não é. Diogo, como assim importante? Tá muito subjetivo isso aí. Ora, é muito simples. Não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. O que é importante? O que a banca cobra, pura e simplesmente. A banca cobrou com mais frequência algum assunto, esse assunto é mais importante. Fazendo muitas questões, você naturalmente vai treinar o que a banca cobra com mais frequência, afinal, está fazendo questões da banca. Não tem jeito, treinando muito você vai fazer mais questões daquilo que cai com mais frequência, é simples assim. Claro, você pode buscar também algum material na internet, alguns cursinhos, e eu até mesmo, para a maioria dos concursos, tem material que mostra quais são os assuntos mais cobrados por cada banca. Então isso aí facilita que você leia a teoria ou dê mais revisões para esses assuntos. Mas resolvendo questões, está tranquilo, você fatalmente vai estar treinando o que é mais importante. Já o que é mais difícil depende de você. Você vai identificar quais são os assuntos que você não entende com facilidade, que tem muita coisa para decorar e você não decora, aquilo que você já leu 2, 3 vezes e continua errando questões. E acredite, vai ter a mesma questão que você vai fazer 3 ou 4 vezes e vai errar 3 ou 4 vezes. Eu tive isso. Nesse caso, para esses assuntos mais difíceis, você tem algumas coisas diferentes que você pode fazer. Por exemplo, resumos, fichamentos, mapas mentais, qualquer ferramenta que te ajude a pegar esses detalhes e principalmente a organizar esses detalhes. Eles têm que estar todos reunidos em alguns lugares de fácil acesso para você. Na véspera da prova, no pós-edital, você vai recorrer a esse material que é, na verdade, um grande resumo. Isso aí vai facilitar que você encontre esses detalhes e chegue no dia da prova com o máximo de conhecimento. Entenda, você não precisa saber tudo o tempo todo. Você precisa saber o máximo possível no dia da prova. Isso significa que você tem que aprender a maior parte e você vai ter 60%, 70% do conteúdo na sua cabeça sempre, por meio de sucessivas revisões. Você nunca vai deixar nenhuma matéria de lado. Mas para chegar com 80%, 85%, 90% do conhecimento na sua cabeça, tem que ter uma data específica. Você tem que estar trabalhando com o objetivo de um dia específico, que é o dia da sua prova. E isso só vai ser possível se você estiver organizado, se, como eu falei, os conteúdos mais difíceis estiverem acessíveis, que seja um caderninho daquele fichário para cada matéria em que você vai aglomerando os conteúdos difíceis para você, vai jogando todas as decorebas, vai jogando tudo que você está errando, mas você tem que ter uma forma rápida de alcançar essas informações. Mas atenção, esse tipo de informação não é tão relevante no começo. Se você está lendo a teoria pela primeira vez, vai com calma. Grifa o seu material, chama atenção para algumas coisas que você já está percebendo que são mais difíceis, prepara o seu material, mas sem gastar tempo demais. Eu não recomendo fazer esses resumos, fichamentos ou mapas mentais agora, se você ainda está lendo a matéria pela primeira vez. Isso porque no começo, a maioria dos conteúdos parece muito difícil e muito importante. Basta você olhar as suas primeiras marcações, os seus primeiros grifos do material que foram feitos, sei lá, meses atrás. Quando você está na aula 0 e 1 de Direito Administrativo, por exemplo, parece que nada daquilo vai entrar na sua cabeça e você fica horrorizado com o nível de detalhes que a banca do mal foi capaz de cobrar naquela prova. Mas é assim, quando você estiver lá pela aula 7, 8, 9, que você revisar essas aulas iniciais, você vai olhar e vai falar, cara, como que eu achei que isso aqui era difícil? Acredite, é assim, no começo tudo parece difícil e importante, mas depois você se acostuma e as coisas se encaixam um pouco melhor. A nossa memória, na verdade, funciona por meio de associações. E quando você está no começo do estudo do direito, por exemplo, você não tem o que associar. As coisas são todas informações soltas e você não tem como fazer uma correlação entre uma e outra. É como aprender a diferença entre discricionário e vinculado. Essas duas palavras por si só já são grandes obstáculos para você no começo. Quando você entende, alguém vira para você e fala, ah, mas isso aí é discricionário. Aí rapidamente tem uma série de informações relacionadas a essa palavra que vem fácil à sua mente. Essa palavra ganha uma vida nova. Do mesmo jeito, à medida que você vai aprendendo outras coisas do direito administrativo, constitucional, talvez o tributário,
vai tudo se interligando e você começa a fazer conexões. São essas conexões que permitem que a memorização de longo prazo aconteça. Portanto, existem diferentes níveis de organização. Se é o seu primeiro contato, faça marcações, grife o material, até anote uma coisa ou outra. Mas não se debruce muito demoradamente sobre resumos, mapas mentais e coisas afim. Caso contrário, você vai perder tempo. Você vai gastar o seu precioso e limitado tempo com coisas que são fáceis e que você ia aprender de qualquer forma. In a city full of sounds, I know my way. 9 graus em Orlando agora, saindo para uma corridinha. E é uma friaca. Aqui tá acostumado com os 25 a 30 graus do Brasil, o bicho pega It's aqui. hard to find. I'll give you some lone time. I need to go catch a high tide. A temperatura despencou de ontem para hoje. Hoje já foi a manhã mais fria em muitos dias, em 2 semanas aí pelo menos. A minha primeira manhã aqui em Orlando, de férias, também foi com a mesma temperatura, 9 graus. E nos dias seguintes ia esquentar. Mesmo assim eu saí para correr no primeiro dia, no dia mais frio. Porque a partir dali, todos os dias seriam mais quentes. Eu não teria desculpa de, hoje tá muito frio, hoje não tá legal, não vou correr não, vou deixar para amanhã que vai esquentar. Vamos logo pro dia mais frio, porque depois vai ser sempre mais fácil. A mesma coisa vale para os seus estudos. O dia que você tá mais cansado, o dia que você tá mais estressado, o dia que nada funcionou no trabalho, o dia que você dormiu mal, o dia que você só resolveu o problema, estuda. Faz alguma coisa, pega 1, 2, 3 horas de estudo se der, não deixa para depois. Pega o dia mais difícil e vence. A partir dali todos os dias vão ser mais fáceis. A partir dali você não vai ter coragem de criar aquela desculpa para você mesmo. De dizer, não, hoje eu tô cansado, eu vou deixar para estudar amanhã. Você já estudou no dia em que você estava mais cansado que aquilo. Você já estudou no dia em que você estava mais estressado, em que nada funcionava. Vence os dias mais difíceis, que todos os outros vão ser mais fáceis. Qual é o mindset do aprovado? A palavra mindset está virando a coisa da moda. Alguns criticam com razão, outros não, mas traduzindo de uma forma não literal seria a mentalidade. Qual é a mentalidade do aprovado? E existe realmente uma mentalidade do aprovado? Na minha opinião, sim. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. No livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, a PhD Carol Dweck, deve ser assim que se fala, traz uma ideia muito interessante que é o núcleo do livro inteiro, que é a distinção entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Como que um deles pode te levar ao sucesso, no seu caso à aprovação, e como que o outro fatalmente, muito provavelmente, te levará ao fracasso. E qual é a diferença entre eles? Se você acredita que você é inteligente ou que você é burro, que você é rápido, que você é lento, que você é forte, que você é fraco, você está com um mindset fixo. Você acredita que você é alguma coisa e, consequentemente, não enxerga que é capaz de modificar isso. O mindset fixo ele é bastante sutil e ele está presente em diversos aspectos da nossa vida. Muitas vezes ele foi colocado em você por professores, pelos seus pais, pela sua família. As pessoas tendem a achar que estão elogiando ao dizer que você é alguma coisa. É como você virar para a criança e falar, nossa, você é muito esperto, parabéns. Nossa, você é muito rápido. Qual é o problema disso? Se você ouve que você é inteligente, se alguém está sempre te falando que você é esperto e de repente você faz uma prova e vai mal, o seu mundo desaba. A reação de quem tem um mindset fixo é parar e pensar, opa, eu era inteligente, eu sou inteligente. Se eu fiz essa prova e fui mal, então eu não sou inteligente?
Se eu sou um bom concurseiro, fiz um concurso e fui mal, eu não vou ser aprovado nunca? Acabou? Se você já se pegou pensando alguma coisa nesse sentido alguma vez, atenção, você pensou com um mindset fixo. A boa notícia é que o mindset fixo não é para tudo e não te define completamente. Você pode ser uma pessoa de mindset fixo para algumas coisas e não para outras. Mas, geralmente, quase sempre, ele é muito perigoso. O grande problema do mindset fixo é fazer você acreditar que você tem uma característica que é imutável. Você é aquilo ali, você é inteligente. E se você é inteligente, você não precisa estudar muito. Se você é inteligente, você não tem como se dar mal. E como eu falei, quando você se dá mal, o seu mundo cai. Mas o principal problema é, o mindset fixo faz você ficar pensando em você mesmo. Faz você ficar pensando na sua inteligência, naquilo que você acha que você é, e esquece de fazer você pensar no seu objetivo e nos meios para alcançar o seu objetivo. Se você faz uma prova e vai mal e fica pensando, poxa, mas eu sou inteligente, essa prova foi mal feita, o professor não explicou direito, o meu material não era bom, afinal eu sou inteligente, você está eliminando qualquer possibilidade de buscar uma solução, de buscar ter um resultado melhor. E essa outra é a característica do mindset de crescimento. É quando você encara um obstáculo, você para e pensa, opa, fui mal aqui. Por quê? Deixa eu dar uma corrigida na minha prova. Que tipo de coisas eu estou errando? As pessoas erraram isso aqui também ou só eu estou errando esses assuntos? Meu material é bom, então? Opa, meu material é bom. O que eu fiz de errado no meu estudo? De que forma eu posso melhorar? Será que eu deveria ter focado mais na resolução de questões? As pessoas que passaram estão fazendo como? Opa, vou começar a fazer dessa outra forma. Vou ver o canal do Diogo, vou ver o que ele está falando. O Diogo falou para fazer isso, vou experimentar. Vou ver se funciona para mim. Vou ver se o meu resultado fica melhor. E você acaba focando no processo, sempre orientado ao resultado. Ok, o objetivo é ser aprovado, por exemplo, mas o seu foco é o processo. É fazer cada vez melhor, é aprender a fazer melhor. Percebe a diferença? Você não está pensando em você mesmo, se você é ou não é, se você consegue ou não consegue, você está buscando soluções. O mindset de crescimento faz com que você encare um obstáculo de frente. Se você bate numa situação ruim, um desafio, e você começa a fracassar, ou se você encontra muita dificuldade, o seu cérebro vai te jogar para pensar em soluções, em como vencer aquilo ali. Enquanto no mindset fixo, você bate no obstáculo e cai para trás. Poxa, não era o que eu pensava, eu acho que eu não levo jeito para isso. Acontece que o mindset de crescimento é fundamental em diversos aspectos da sua vida. Eu, como pai, por exemplo, estou muito preocupado em colocar o mindset de crescimento no meu filho. Em vez de ficar falando para ele, filho, parabéns, nossa, você é muito inteligente, uau, isso aqui ficou muito bom, você é muito bom nisso. Estou tentando cada vez mais dizer, pô, que legal, filho, você está correndo muito rápido. Eu vi você treinando com o seu amiguinho. Quanto mais você correr, mais rápido você vai ficar. Uau, você está mergulhando muito bem, você está fazendo bolinha debaixo d'água? Faz muito, você tem que treinar bastante mergulho para você conseguir mergulhar cada vez mais. Estou tentando colocar nele esse tipo de pensamento porque isso faz com que você enxergue que o esforço é importante. Ah, o importante é competir. Não, o importante é vencer, mas o esforço é importante e ele sempre tem que estar sendo orientado ao resultado. Também você não pode virar para uma criança e falar, uau, muito bem, filho, você está se esforçando bastante. E aquela criança está há semanas sem apresentar progresso algum. Também não funciona. A criança percebe que está sendo enganada. Da mesma forma, você mesmo. Você tem que buscar estudar cada vez melhor, as melhores formas, mas você tem que estar orientado ao resultado e buscando melhorar o processo. Se esforce. No seu caso, você que estuda para concurso, o que isso significa? Estudar cada vez mais, o máximo de tempo que você aguentar de uma forma sadia. Enxergar o seu próprio feedback. Opa, eu estudo sempre 5 horas líquidas por dia. Ontem eu estudei 6, hoje eu estou cansado, hoje eu estou mal. Então, peraí, 5 é a minha quantidade de horas ideal. Ou então, nossa, eu estou vendo aqui o meu percentual de acerto, a maioria das matérias, em quase todas está ali em torno de 80%, mas em contabilidade está 72%. Não está legal. Uma pessoa de mindset fixo pensaria, poxa, eu tenho dificuldade em contabilidade, eu não sou bom com exatas. Uma pessoa de mindset de crescimento pensa, pô, como é que eu posso melhorar? É um outro material? Devo buscar um professor com uma metodologia diferente? Será que eu tenho que fazer mais questões? Será que não vale a pena dar uma revisada geral nessa matéria? Alguma coisa de diferente eu tenho que fazer para melhorar nela. Einstein dizia que a definição de insanidade é você buscar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Faz todo sentido. Se você está fazendo alguma coisa repetidamente, está se esforçando, mas não está obtendo um resultado melhor,
algo de diferente você tem que fazer. Você tem que aprender alguma coisa diferente. Mas cuidado com o extremo oposto. Cuidado para não virar o concurseiro Netflix que acha que a cada vídeo no YouTube ele vai ver uma fórmula revolucionária que vai fazer com que aí sim o estudo dele ande. Não se engane. A primeira coisa é muita disciplina, é se esforçar, é demonstrar o esforço, é ter a força de vontade. A segunda coisa é se apaixonar pelo processo, é fazer aquilo ali cada vez melhor, sem nunca perder de vista o resultado, que no seu caso é ser aprovado. Se você não está melhorando seu percentual de acerto, se você não está estudando de forma cada vez mais eficiente, se você não está se sentindo bem enquanto estuda com a sua carga horária atual, alguma coisa está errada. Não adianta dizer que a culpa é dos outros, que a culpa é do material, que a culpa é do não sei o quê, ficar simplesmente reclamando e não buscar melhorar. Recomendo a leitura do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, tem um link para ele aqui na descrição. Você tem que aprender a dizer não. Em todo momento da sua vida você está dizendo um sim e um não. Sempre, qualquer decisão que você toma, seja de fazer alguma coisa, seja de não fazer nada, você sempre está fazendo uma escolha. Se você resolve ficar deitado no sofá, você está dizendo sim para o sofá e você está dizendo não para os seus estudos, para a sua família, para o exercício físico, qualquer outra coisa. Então, com esse vídeo eu vou te ajudar a entender como é que se diz não, como é que se diz não para as coisas certas e como é que você define o que é certo e o que não é. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. No vídeo de hoje eu estou de volta ao escritório, quem assistiu meu último vídeo viu que eu tentei sair da última vez, dessa vez eu não estou sozinho em casa, então a gente começa aqui, mas vai dar uma volta. Antes disso, para vocês entenderem como é que eu organizo um pouco o meu dia a dia, porque eu tenho que dizer vários nãos e eu faço isso começando pelos sims. O que eu tenho que dizer sim nessa semana? Como é que eu organizo isso? Eu utilizo um diário, na verdade uma agenda semanal. Ela permite que eu veja todos os dias da semana assim que eu abro. Então, com a abertura das páginas eu vejo os 7 dias da semana. E eu gosto de programar a minha semana. Eu gosto de dizer ali, fazer aquele checklist, aquele to-do list, os itens a fazer, as tarefas. E eu estabeleço o que eu quero realizar nessa semana, o que tem de importante para eu fazer. Eu tento dizer mais ou menos em qual dia que eu vou fazer, mas eu não me prendo muito a isso, porque cada dia tem seus prós e contras ali, as coisas, os obstáculos que surgem, mas eu me esforço ao máximo para cumprir tudo dentro da mesma semana. Eu vou explicar nesse vídeo também o caso que eu tenho dentro de casa, que é a minha esposa que não sabe dizer não. Quem conhece ela sabe que ela é muito sorridente, simpática e carismática e ela tem uma dificuldade de dizer não. E tem uns 5 ou 6 anos desde que eu conheço ela que eu estou tentando ensiná-la e ela aprendeu um pouco. E eu vou explicar para vocês o que ela aprendeu e de que forma que a gente está trabalhando isso. Mas primeiro, vamos dar uma volta. Você tem que começar identificando qual é o seu objetivo principal. Hoje é estudar para concurso? Isso é o que tem de mais importante na sua vida? Então as suas decisões têm que ser da seguinte forma. Isso que eu estou disposto a fazer agora, ou que eu tenho que fazer agora, ou que me pediram para fazer agora, vai me colocar mais perto ou mais longe de estudar para concurso? Vai me levar mais para perto da aprovação ou vai me atrapalhar? É uma pergunta simples. Se o seu objetivo principal é estudar, e você está fazendo uma coisa que você sabe que não vai te ajudar a estudar, você está agindo contra a sua prioridade. Pode ser que você nem tenha ainda essa noção exata de qual é a sua prioridade, de como é que funciona isso, mas a partir de agora você tem. Se alguém te convida para sair numa sexta-feira à noite, sendo que você está com o estudo atrasado, se surge aquele jogo do Flamengo na televisão para você assistir, mas você está com o estudo atrasado, tudo isso está colocando em risco o seu plano maior, a sua grande prioridade, que é estudar. Eu aceito uma quantidade razoável de coisas me atrapalhando a gravar, mas um helicóptero realmente atrapalha. Voltei. Mas para tudo você tem que ter equilíbrio. Eu não estou dizendo para você abrir mão completamente de qualquer outra coisa que não seja estudar para concurso. Eu mesmo jogava futebol uma vez por semana, também ali pensando nos concursos, em manter o corpo e a mente sãos. E eu fazia uma coisa que era estudar o máximo possível durante o dia,
para poder descansar de noite. Então todas as noites eu estava livre, eu já tinha cumprido a minha carga horária, que era de 6 horas líquidas por dia pré-edital, não é tanta coisa assim, mas é o que eu aguentava. Eu estudava de manhã e de tarde, o mais cedo possível, já tomava café da manhã estudando, fazia um pequeno intervalo no almoço e depois já voltava a estudar para quando desse 18, 18h30 eu parasse de estudar com a meta cumprida e tivesse as noites só para mim. Eu assisti seriado ou filme praticamente todas as noites da minha preparação porque aquilo me fazia bem, eu sentia falta. Então, priorizar é importante e entenda, o estudo estava em primeiro lugar, eu nunca vi filme antes de estudar. Era uma recompensa que eu tinha caso eu conseguisse estudar da forma que eu tinha proposto. E você também tem que aprender a dizer não só para coisas, eventos e tarefas, mas também para pessoas. Claro, Diogo, óbvio, quando eu não quero ir a uma festa eu estou dizendo não para uma pessoa. Não, eu estou dizendo no sentido de tirar essa pessoa da sua vida ou reduzir ao máximo o convívio com ela. É dizer não para a existência daquela pessoa na sua vida. Às vezes é um parente que você não consegue cortar completamente da sua vida, mas que você pode reduzir, minimizar o tempo que você passa. Afinal, eu tenho aluno que evita sair do quarto quando o pai ou a mãe está fora, deixa para fazer tudo nos horários diferentes, quando eles não estão em casa ou quando eles já estão dormindo, que é para não ter nem que conviver. E eu conheço pessoas, assim como foi o meu caso também, que abriu mão de festas, de sair com os amigos, que ouviu coisas e falou, não, dá licença, mas nesse momento a coisa mais importante para mim é estudar, é isso que eu vou fazer. Eu não vou para festa, eu não vou beber, eu não vou curtir, eu quero todos os dias iguais, com o máximo da disciplina, para que eu consiga cumprir sempre a minha meta no máximo do desempenho. É dizer não também para as pessoas. Mas isso não é definitivo, tá? Não se preocupe em achar, meu Deus, mas se eu não sair com esse meu amigo aqui, ele nunca mais vai ser seu amigo. Duas coisas. Primeiro que você vai sofrer mudanças na sua vida. As amizades que você tinha antes de ser aprovado, muitas vezes não permanecem depois que você é aprovado, seja porque você muda de cidade ou simplesmente porque você muda de interesse, muda de vontades, etc. É natural que amizades venham e vão e fique aquele núcleo de amizades das antigas que são quase irmãos. E segundo, que se a pessoa sair da sua vida nesse momento, ela pode retornar depois. Nada impede que você retome, assim como eu retomei algumas amizades depois que eu terminei de estudar para o concurso, e a gente continua amigo até hoje. Se a pessoa não voltar, adeus. Se voltar, ótimo. Significa que era para ser realmente uma amizade duradoura. Não se preocupe com isso, você não está devendo nada a ninguém. Ah, mas é a minha galera. Olha só, existe um mundo de galera lá fora. E você, com a sua aprovação, vai ser mais interessante, você vai ser mais divertido, você vai ser mais bonito. Então, fica tranquilo, não se preocupe, estuda agora que depois vão surgir novas pessoas na sua vida também. O que tem que estar muito claro para você é, não existe neutro, não existe mais ou menos, não existe, não tem, tanto faz. Ou é sim ou é não. Ou você está dizendo sim para alguma coisa, ou você está dizendo não para alguma coisa. E sempre que você diz sim para algo, está dizendo não para outra. Então, diga sim para você mesmo, diga sim para o seu estudo, diga sim para o que é importante para você, para o que vai te levar para frente. Coloca isso em primeiro lugar, dá esse sim para você mesmo e fatalmente você vai ter que dizer não para o resto. A coisa não é tão assim de, como é que eu digo não? É como é que você diz sim. É isso que você tem que aprender a dizer. Listando as suas tarefas, listando as suas prioridades, estabelecendo sempre que tudo é uma decisão. Se você está aceitando uma situação que alguém te pediu, se você está aceitando uma tarefa que a sua mãe te passou, se você está aceitando uma hora extra que o seu chefe está pedindo que você faça, você está dizendo sim para isso e não para o seu estudo. E aí não dá para ter um resultado muito bom, um grande desenvolvimento se você continuar dizendo não para os seus estudos. E como eu falei, aprender a dizer não é fácil. Eu conheço a minha esposa há uns 5, 6 anos e eu tenho tentado ensinar ela a dizer não. Não é fácil, ela é muito simpática, ela é muito carismática, ela é muito sensível, ela não gosta de criar conflito, criar embate com ninguém. Então geralmente ela concorda, ela não sabe dizer, não vai dar, não posso, não tô afim, ela não consegue fazer nada disso. Já reclamei com ela algumas vezes, ela admite esse defeito, entre aspas, e ela tenta mudar. Como eu falei no começo do vídeo, eu daria esse exemplo, eu vou te dizer como é que está sendo isso. Eu estou ensinando ela a dizer não, a bater o pé, preparando para algumas situações, se acontecer isso, você fala aquilo, etc e tal, e até agora ela já aprendeu a dizer não para uma pessoa. Só para mim.
vida de aprovado é muito boa, a gente aproveita bastante, mas só eu sei o que eu passei para chegar aqui. Largar emprego, voltar para dentro de casa, ser bancado pelos pais. E tem gente que fala que você estava em casa, assim é moleza, se eu não tivesse que trabalhar estava tranquilo. Muitas pessoas trabalham o dia inteiro, 8, 9, 10 horas por dia, e depois ainda tem que chegar em casa cansados, às vezes cuidar dos filhos, botar filho para dormir, alimentar, e só depois disso estudar. Até de madrugada, tendo que acordar cedo no dia seguinte para poder estudar, para poder trabalhar. Enfim, não é fácil, mas cada concurseiro tem o seu desafio, cada um enfrenta suas próprias dificuldades. Eu recebi um e-mail de uma aluna do coaching e ela falava pura e simplesmente: professor, não aguento mais a pressão de estudar para concurso em casa o dia inteiro. Não aguento mais a cobrança que eu me imponho de obter resultados, de acertar mais questões. Não aguento mais a cobrança dos meus irmãos por verem que eu estou em casa sem trabalhar e nossos pais estão bancando a gente. Não sei mais o que fazer. Estou cogitando seriamente arrumar um emprego, passar o dia inteiro fora de casa e estudar de noite. O que você acha? Imagina o nível de estresse, imagina o nível de cobrança que essa pessoa está sentindo para achar que passar 8, 9, 10 horas por dia fora de casa vai ser a melhor saída para ela conseguir lidar com a frustração, lidar com a autocobrança. Enfim, imagina o quanto que ela não está sofrendo e há quanto tempo para ter que tomar uma decisão dessa. A autocobrança existe. Depois que você está meses, às vezes anos estudando, sem conseguir o objetivo que você queria, por inúmeros fatores, falta de inteligência emocional, muita ansiedade na hora da prova, dificuldade mesmo, às vezes nunca foi um bom aluno, está tendo que começar a estudar e aprender a estudar agora. Enfim, os motivos são muitos, mas como eu digo sempre nos meus vídeos, é uma vida bandida. Cada um tem os seus problemas, cada um enfrenta e carrega a sua pedra todos os dias para conseguir buscar uma vida melhor depois. Eu larguei o emprego, voltei para dentro de casa, fiquei o tempo, 9 meses, o tempo que eu estudei, de pijama, dentro de casa, meus pais me bancando, meu irmão mais novo trabalhando e eu lá, sozinho dentro de casa estudando o dia inteiro. Amizades se enfraqueceram, o namoro da época terminou. Acho que é fácil, só porque eu estava dentro de casa, que foi tranquilo estudar e passar. O que eu falei para essa aluna foi: olha, poder estar em casa todos os dias para estudar é um enorme privilégio e você tem que aproveitar isso. Não dá para abrir mão e buscar um trabalho só para correr atrás de um conforto, de se livrar da autocobrança. Essa não é a atitude vencedora, essa não é a atitude do aprovado. Você tem que encarar os seus desafios, enfrentar os desafios de frente. Se é a autocobrança, melhora o seu autoconhecimento, vai fazer uma terapia, busca uma imersão, alguma coisa que te ajude a se encontrar e se conhecer melhor. E entender que o que você tem é uma oportunidade, não é um martírio. Se é a sua família que não está ajudando, conversa com a sua família, assim como eu conversei com a minha. Eu expliquei: eu vou dar esse passo para trás, eu vou voltar para dentro de casa, eu vou abrir mão de um emprego bom para estudar. É um passo para trás e eu considero que naquela época foi um passo para trás para ganhar impulso, para poder pular, para poder saltar mais longe. Conversa com a sua família, estabelece regras, diz exatamente o que você está fazendo, mostra para eles a dificuldade que é estudar para concurso, que quem está em casa não está só estudando, como dizem, mas está ralando, está sofrendo, com muita pressão de todos os lados, inclusive do lado de dentro. Mas encare os seus desafios de frente. Não acha que arrumar um emprego, passar a responsabilidade para alguma coisa fora de você vai ser a solução. Está na hora de você crescer, está na hora de você amadurecer, está na hora de você crescer como concurseiro, crescer como estudante, porque os desafios não são só esses. Não é só a cobrança do dia a dia, existe também o dia da prova, existem as múltiplas provas que você vai fazer, tudo mais que você vai enfrentar e você tem que ser cada vez maior. A solução para os seus problemas não está fora de você.
A solução não está numa desculpa qualquer, não está na ajuda de outra pessoa, às vezes. Está na hora de você crescer. Está na hora de você deixar de ser um concurseiro, um estudante, para poder se tornar aos poucos um aprovado. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E por falar em vida bandida, nesse vídeo eu respondo a mensagem de um seguidor que diz que a vida está passando e ele está estudando para concurso, que ele está vendo todos os amigos, parentes e tal se ajeitando e que ele sente que não está saindo do lugar. E ele pergunta como é que faz para lidar com essa pressão. Se você passa ou já passou por isso também, eu espero que esse vídeo te ajude um pouquinho, vale a pena conferir. Vamos lá. Cara, muito legal, vou ler o seu texto aqui rapidamente. Você falou que sua maior dificuldade nos estudos seria a pressão psicológica que você coloca sobre si mesmo. Isso é muito importante, já está claro aqui que a pressão vem de você. Então, é uma coisa que você tem que buscar resolver agora consigo mesmo. E eu me identifiquei um pouco com a sua história aqui também. Você falou que tanto pelo fato de ser meio antissocial e ver a vida passar e se sentir parado, ao ver os amigos e as pessoas próximas se casando, vivendo a vida, se resolvendo no lado profissional, em alguma empresa, etc., como pela pressão resultante da diferença entre o resultado efetivo e o resultado esperado. O resultado esperado é a aprovação, o resultado efetivo é muita reprovação. Sempre assim, a gente sempre é reprovado muitas vezes até conseguir a aprovação, ok? Você não vai ter resultado efetivo enquanto você não for aprovado. E essa aprovação ela não vem aos poucos, não. A sua família não vai estar te olhando cada vez mais, nossa, ele está cada vez mais aprovado. Não funciona assim. É o contrário. A sua família, ou pelo menos você, vai se enxergar de forma cada vez pior até que um dia você passe. E aí você é um aprovado, você é um concursado. Beleza? A coisa não vai melhorando não, ela tende a piorar e você tem que saber lidar com isso aí. E você falou que trabalha de segunda a sexta o dia inteiro, não tem filhos, mora com seus pais e tem 26 anos. Estuda as matérias da área fiscal, mas gostaria de estudar para analista da CVM. Cara, eu larguei o emprego, então a minha pressão era ainda maior do que a sua, eu estava dentro de casa, eu morava com os meus pais também, larguei o emprego e fiquei dentro de casa. Eu também tinha 26 anos quando eu fui aprovado, eu também não tinha filhos. Então a minha pressão era ainda maior, largar o emprego para poder estudar para concurso, você ainda está estudando. Cara, com 26 anos... a gente não sabe nada de merda nenhuma. Nada. Com 26 anos, eu passei no concurso, eu era um garoto, eu noivei naquela época com a minha namorada, a gente estava junto há uns 4 anos, não é a minha atual esposa, depois a gente terminou o noivado. Com 26 anos, eu não sabia nada da vida. Nada. Eu passei um concurso, fui morar no Chuí com 27, eu terminei o noivado com 27 também, vim para Brasília e comecei a aproveitar a vida. Eu aproveitei a vida dos 28 aos 30 e depois eu casei. Que a minha esposa não veja esse vídeo, estou de brincadeira, tá? Dos 28 aos 30, eu conheci vários continentes, dezenas de países, conheci muitas pessoas, aprendi várias coisas novas, aprendi novos esportes, aprendi a tocar violão, aprendi um monte de coisa e eu considero que só aos 30 eu virei uma pessoa de verdade. E tudo que eu achava que eu sabia aos 26 estava errado. Eu achava que eu já sabia sobre vida, sobre relacionamento, sobre família, sobre amizade, eu não sabia nada, cara. Eu não conhecia o mundo, eu não conhecia as pessoas, eu simplesmente achava que sabia. Então, foi isso que eu quis dizer quando eu disse que com 26 a gente não sabe nada. Tá muito cedo para você ficar se cobrando. Hoje eu tenho 35 e eu me considero mais experiente, eu já experimentei muita coisa na vida, já conheci muita coisa e ainda tenho muitos planos daqui para frente, profissionais, pessoais, eu tenho planos para quando eu fizer 40, para quando... Enfim, a vida está só começando. Reduza a pressão sobre você mesmo. Se você passar no concurso com 35, você vai ser um cara de 35 fantástico. Aprovado com 35, a sua vida vai mudar de repente. Se você passar com 27, com 28, maravilha. Mas o que eu estou querendo te dizer é, depois que você for aprovado, tiver o concurso dos seus sonhos, tiver no cargo que você quer, você vai ter mais confiança, você vai ter mais dinheiro, você vai ser dono do seu próprio nariz, você vai estar realizado, você vai poder buscar outras coisas, outras diversões, outras fontes de lazer.
e você vai aprender mais. E você vai olhar toda aquela galera, que já estava casada desde cedo, você vai ver vários casamentos que terminaram porque esse povo casou cedo demais. Você vai ver que as pessoas estão vivendo a vida, mas com pouco dinheiro, você vai estar com mais dinheiro, vai ter viagens muito mais legais. Você vai ver a galera que está resolvendo a vida profissional em alguma empresa, perdendo emprego ou resolvendo estudar para concurso. E você vai ver que toda aquela ilusão que você tinha no passado de que as pessoas estavam resolvidas era somente uma ilusão. Cada um tem o seu drama, cada um carrega a sua cruz, tem as suas dificuldades e dificilmente as pessoas deixam que as outras vejam as suas angústias e as suas dificuldades. Não compare o seu bastidor com o palco dos outros. Essa é uma frase bastante famosa recentemente e é muito verdadeira. Olha para a sua vida, pensa que você está abrindo mão de viver várias coisas, mas que você ainda tem muitos anos pela frente. Cara, a nossa geração vai até os 120, 130 anos de idade. Tem muita coisa para você aprender e para descobrir, e depois que você for concursado, você vai ter mais dinheiro, você vai ser mais bonito, você vai ser mais interessante, mais engraçado, mais, enfim, tudo, porque depois que a gente é aprovado, que a gente tem dinheiro e confiança, a gente se torna pessoas melhores. Analista da CVM, para finalizar, não tem notícia realmente, eu acho que você está bem estudando para a área fiscal. Quando começar a ter boato da CVM, aí você se volta para essa prova. Por enquanto, vai tentando outras provas para você manter a motivação também. Fora de casa, viajando há bastante tempo. Como é que eu gravo vídeo pro YouTube assim? Aqui tem barulho, o sol tá forte demais, a imagem fica meio estourada. Aqui tem mais barulho. E eu sei que a vida de estudante para concurso também é assim, as coisas nunca estão perfeitas. Você nunca tem aquela situação ideal, tem sempre um parente que atrapalha estudar em casa, uma biblioteca que fica longe demais, um trânsito que é muito ruim. O último vídeo que eu gravei para esse canal foi aqui. E não estava perfeito também não, o sol já tinha se posto. A iluminação não estava legal, estava meio escuro, eu tive que mexer na hora de editar. E eu também não tenho tempo de editar. Eu tô com filha recém-nascida, tô com filho de 2 anos e meio, dando um trabalhão, fazendo a bagunça que ele tem que fazer mesmo. E a vida de vocês também não é assim. Quando vocês veem a coisa pronta, entram no meu canal agora, no começo de 2019, e vê, 115 mil seguidores, nossa, inscritos, né? Uau, o Diogo tá mandando muito bem, sabe fazer isso, pra ele é fácil, tranquilo. Esse meu canal no YouTube tem mais de 3 anos. Nos primeiros 2 anos eu filmei com um celular. Eu tenho vídeos antigos com conteúdo bem legal, na minha opinião. E o feedback que eu mais recebia era: o áudio tá baixo, o áudio tá baixo. Pessoas descurtindo o vídeo porque o áudio estava baixo. Mas quando você vê o resultado, você que chega e me conhece agora, você pensa, porra, é fácil. Ele consegue fazer isso mesmo assim, né? Tranquilo. E a vida de estudante também não é assim. A verdade é que se eu tivesse preocupado em fazer exatamente da melhor forma possível, de modo que... agora tá passando um avião. Se eu tivesse preocupado em fazer da melhor forma possível sempre, da forma perfeita, com tudo pronto, com tudo a favor, eu não teria canal no YouTube. Eu não teria chegado até aqui onde eu cheguei nesse mundo digital. Feito é melhor do que perfeito. Quando você está buscando a perfeição, o momento ideal, a forma ideal, a coisa mais incrível que vai ser possível, você na verdade está preocupado com o julgamento dos outros. Você está preocupado com o que vão pensar ao ver aquilo que você fez e que você sabe que poderia ser melhor. Mas às vezes isso está na sua cabeça. Às vezes a perfeição que você está buscando, ela nunca vai chegar. E às vezes os defeitos que você está enxergando estão ali só para você. A maioria das pessoas, às vezes pode até perceber que alguma coisa não está tão boa assim, mas não vai se importar.
É uma vaidade. Você achar que tudo que você faz tem que ser perfeito, tem que estar da melhor forma possível o tempo todo. É vaidade. Não é perfeccionismo, é porque eu sou perfeccionista. Beleza, então isso é um defeito. Isso pode ser uma qualidade em diversas coisas, mas na hora de estudar para concurso, pelo menos no começo, não é. Ser organizado é uma boa característica se você estuda para concurso, porque você vai precisar saber exatamente como é que você está em cada disciplina, como é que você está em cada assunto. Então a organização é importante, mas a perfeição não. Feito é melhor do que perfeito. A forma como eu estudei para concurso foi com muita pressa, muito preocupado em cobrir o conteúdo inteiro e depois melhorar e depois pegar os detalhes. Eu, felizmente, tive a clareza de pensamento para entender que, ao fazer mapas mentais na minha primeira leitura, eu estava ali perdendo tempo, gastando tempo, não perdendo. Algumas pessoas indicam e se deram bem com essa forma de estudo, mas se você está no começo dos seus estudos, por exemplo, mapa mental ou alguma coisa muito detalhada vai te atrapalhar. E eu percebi isso no começo. Eu lembro que eu fiz uns mapas mentais, guardei na gaveta, porque não estava dando tempo de fazer tanta coisa e cobrir tanto conteúdo. E depois eu percebi, 6 meses depois, que eu fiz mapas mentais de coisas absurdamente básicas, que eram muito fáceis de saber. O Diogo está no fim de tarde, tranquilo? Não, tem 2 crianças vindo agora ali, vamos andar mais um pouco, fazer de conta que o ambiente está controlado, que está tranquilo, que eu resolvi andar porque eu quis. No último vídeo que eu gravei tinha um inseto pousado na lente da câmera. Enquanto eu gravava, andava, me preocupava com a iluminação e pensava no que eu ia falar. Parece fácil. E eu sei que a sua vida de estudante também não é fácil. Se possível, registre os principais momentos, as principais dificuldades. É legal fazer um diário e buscar para você perceber a sua própria evolução. Se você estuda para concurso há muito tempo, você não lembra mais como que você era no começo, qual a dificuldade que você tinha e tudo que você superou para chegar até aqui. Se você está nessa há 6 meses, 12 meses, 2 anos, você hoje já é muito melhor do que você era antigamente, mas você não percebeu. Tenta dar uma olhadinha nos seus primeiros materiais, olha as suas marcações antigas, vê o que você produziu no começo, as dificuldades que você encontrava. Dá uma olhada no estudo e você vai ver o quanto que você já cresceu. Eu fiz um post no Instagram, uma frase que eu encontrei na internet, e publiquei ontem no meu Instagram. Se você não conheceu, vai lá, conhece, eu vou colocar um link aqui na descrição, Prof. Diogo Moreira. E essa frase fez um sucesso bem legal, porque ela dizia assim: má notícia, você está crescendo e isso é desagradável. E boa notícia, isso é desagradável, mas você está crescendo. Estou estudando para concurso, resolvendo questões, conforme o professor Diogo fala sempre, que não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. Então, Diogo, estou resolvendo questões e a minha dúvida é: quantas questões eu devo resolver por dia? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Essa pergunta da quantidade de questões por dia é interessante, eu recebo ela com frequência e ela não faz o menor sentido para mim. Explico. Nós, no planejamento de estudo, fazendo o seu ciclo de estudos ou plano de uma forma geral, definimos um tempo de estudo para cada matéria. Seja uma meta normalmente por tempo, às vezes é por página, mas eu prefiro por tempo. E aí você estuda 60 minutos de constitucional, 60 minutos de português, você faz as revisões de 24 horas e de 7 dias, você gasta 45 minutos para cada uma e você organiza o seu dia dessa forma. Você vê quantas horas você estuda e divide a sua carga horária entre diversas matérias. Isso é muito importante para você não gastar tempo demais com uma matéria e a outra ficar para trás, porque envolve a questão da revisão. Não é interessante você andar muito rápido numa matéria, senão você não consegue revisá-la depois. E se ficar tempo demais numa matéria sem finalizá-la, você esquece também. Depois de um tempo você precisa fazer múltiplas revisões, vira uma porcaria, seu estudo vira uma zona. Então a gente costuma separar a carga horária mais ou menos igualmente entre as diversas matérias. E por que eu estou falando tudo isso? Porque se você tem 60 minutos para estudar português, por exemplo, e você já terminou essa matéria e está fazendo questões, quantas questões de português você deve fazer? Sei lá, depende, varia de matéria para matéria, depende de quanto tempo você estuda português, é 60, 90 ou 120 minutos, senta e chora minutos por dia. Varia muito. Você vai fazer a quantidade de questões que for suficiente para aquele tempo que você estuda ou então para girar a matéria.
Não existe uma quantidade de questões que você deve resolver por dia. Uma forma mais interessante de organizar, entretanto, é por assunto. Quantas questões eu devo resolver de cada assunto de português antes de partir para o assunto seguinte? Essa sim é uma boa pergunta. Se você adquirir um material de português completo hoje nesses cursinhos online, você vai ver que eles têm ali em torno de 11 a 13 aulas. Então vamos botar grosso modo 11 a 13 assuntos mais ou menos. É interessante que você, se já estiver no modo avançado, né, só fazendo questões de prova, é interessante que você vá revezando esses assuntos. Faça um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois volte para o primeiro, para o segundo, para o terceiro e vai girando dessa forma, de modo a não ficar muito tempo sem ter contato com um determinado assunto. Isso é muito importante. Quantas questões, então, seria interessante você fazer? Se você entrar no site de questões e filtrar por um assunto, de português, então, você pode encontrar 500, 1000 questões que seja daquele assunto. Se você fizer todas, você vai levar meses para terminar essas 1000 questões e aí você já vai ter esquecido de revisar os outros assuntos. Então é interessante fazer um número pequeno de questões para cada assunto antes de partir para o assunto seguinte. Não existe nenhuma fórmula milagrosa para com esse número, claro que ele não decorre da sequência Fibonacci, mas eu diria que 20 a 30 questões de cada assunto já é um número interessante antes de você seguir para o assunto seguinte. Por que 20 a 30? Por que não 5? Por que não 10? Muitas vezes quando você faz um concurso, você tem, por exemplo, 5 questões de direito civil. Aí você acertou 4 de 5, uau, 80% de aproveitamento, você fica se achando o máximo. Ou então você pegou uma outra matéria, direito empresarial, você acertou 1 de 5 e você se sente o cocô do cavalo do bandido. Você se sente assim. E aí é uma questão de preceito estatístico. Você precisa de uma amostragem razoavelmente maior para poder saber se aquele resultado é fidedigno ou não. 5 questões é pouco, 10 questões também é pouco. Eu diria que 20 a 30 já começa a ser um universo de questões mais interessante para te mostrar se aquele percentual de acerto é real ou não. Você faz 20 questões, acertou 80%, da próxima vez você faz 20, vai acertar 75%, depois vai acertar 85%, a coisa vai ficar mais ou menos fluida no mesmo percentual de acerto, o que significa que a sua amostra está com um tamanho razoável. Portanto, quantas questões de cada matéria você deve fazer por dia? Não sei, depende de quanto tempo você estuda cada matéria. Quem estuda 60 minutos vai fazer menos questões do que quem estuda 120 minutos de determinada matéria. O mais interessante é você ver quantas questões você consegue fazer em 60 minutos, por exemplo, e faça de um assunto só. Na próxima vez que você pegar essa matéria, faça de um outro assunto. Fique ali em torno de 20 a 30 questões de cada assunto antes de partir para o assunto seguinte. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. No vídeo de hoje eu vou responder 4 perguntas. A primeira delas é: qual o percentual de acerto adequado na resolução de questões? O que fazer quando terminar de estudar todo o conteúdo do último concurso antes do edital? Qual a importância do descanso no processo de estudo? E a campeã, como superar o sono depois do almoço? Espero que as respostas te ajudem, confira. Qual o percentual de acerto adequado em questões? Como eu falei em outra pergunta aqui, quando você está lendo o assunto pela primeira vez no PDF, o ideal é que você acerte pelo menos 60% a 65% das questões. Menos que isso, é interessante que você revise a aula antes de partir para a aula seguinte. Se você já leu a matéria inteira, o seu percentual de acerto tende a estar maior. Isso é muito importante. Mesmo que você tenha lido a aula antiga muito tempo atrás, você tende a estar acertando mais questões dela. Ok? O percentual de acerto varia. Quando você está no PDF, o percentual de acerto é mais alto. O professor escolheu aquelas questões, elas foram escolhidas ali didaticamente, são questões redondinhas e tal. Quando você passa para o TEC ou para o QConcurso, algum site de questões, você tende a ter um percentual de acerto pior. Por quê? São questões problemáticas, de gabarito duvidoso, aquela coisa ali que não foi escolhida a dedo para o seu material. Aí você tende a estar com um percentual um pouquinho pior. Como melhorar? Vai no YouTube. Digita lá, Diogo Moreira, 5 passos para acertar mais questões. Assiste esse vídeo que tem dicas bem legais sobre como fazer isso. Basicamente, você vai fazer questões, vai anotar o que você está errando e vai revisar isso que você está errando de vez em quando. Faz questões, anota, revisa. Faz questões, anota, revisa. Vai criando um caderninho com as anotações do que você está errando mais e relê esse caderninho de vez em quando. Não adianta fazer um caderninho e largar ele na gaveta e nunca mais olhar para ele. O que fazer depois de estudar tudo antes de sair o edital? Se o seu edital está muito longe, não tem a menor perspectiva da prova aparecer, é interessante que você faça outra prova. É interessante que você veja alguma prova semelhante, que esteja mais próxima e estude ali para ela
primeiro, para você manter a motivação em alta, para você treinar um estudo pós-edital, que é muito importante, é uma dinâmica diferente do que aquele estudo pré-edital. E o concurso é isso, é você tentar várias provas, faz uma, faz outra, você pode morrer de amores pela Receita Federal, por exemplo, e vai tentar fisco estadual, fisco municipal, faz parte do jogo, é assim mesmo. Então, bateu todo o edital, você vai ver que você vai começar a ficar meio entediado. Se você ainda não está entediado, você tem que ficar fazendo questões daquelas matérias que você já deu completamente, anotando o que está errando. Faz questões, anota o que está errando. De vez em quando relê esse caderninho das anotações. Mas, basicamente, já comece a pensar em uma outra prova para você fazer também. Qual a importância do descanso no processo de estudos? Enorme, enorme. Bom, primeiro, claro, se você tem pouquíssimo tempo para estudar por dia, você tem que espremer cada minuto da sua rotina para conseguir estudar, vai cansado mesmo. Ok, estuda cansado, faz o melhor que você puder com aquilo que você tem. O jogo é assim. E as pessoas são aprovadas dessa forma. Elas são aprovadas trabalhando o dia inteiro, elas são aprovadas com filho pequeno e tudo mais. Se você tem uma flexibilidade de tempo um pouco maior, se você tem mais disponibilidade, descansar vai aumentar o seu desempenho. Vai te dar mais disposição para estudar, vai fazer com que a absorção de conteúdo seja maior, dormir bem melhora o seu desempenho, melhora a sua memória. Se você estiver buscando a alta performance em qualquer coisa, seja estudando para concurso, trabalhando, fazendo qualquer coisa, você vai perceber que dormir bem te ajuda. Por exemplo, eu tenho filhos pequenos e eu durmo mal com alguma frequência. Eu faço plantão de 24 horas por 72 também, então eu durmo mal com muita frequência. Quando eu estou mais cansado, que eu dormi pior, eu tenho dificuldade de funcionar no dia seguinte, meus vídeos não ficam tão bons, eu não lembro direito o que eu quero falar, e aí a produtividade cai. A mesma coisa vale para você que está estudando para concurso. Sinto sono absurdo depois do almoço e mesmo assim faço 6 horas diárias. Como fazer para superar esse problema? O sono depois do almoço ele tem algumas raízes aí. Pode ter uma raiz genética muito forte, e aí se você estuda em casa, eu sugiro que você tire um cochilo de 30 minutos. Se você não está trabalhando, não está fora de casa, você pode dormir, durma. Tire um cochilinho de 30 minutos marcados no relógio. Não é para dormir, dificilmente você vai dormir pesadamente em 30 minutos. Mas esses 30 minutos após o almoço já servem como um ciclo de estudo, ciclo de sono. A gente fala tanto ciclo de estudo que começa a sonhar com isso também. Ciclo de sono. Há uma teoria de que o nosso sono ele gira em ciclos de 1h30 mais ou menos. Então o ideal é que você durma por noite 6 horas, ou 7 horas e meia, ou 9 horas, por exemplo. Varia de pessoa para pessoa. Mas e o ideal é que você faça 5 ciclos por dia. Então daria 7 horas e meia. Isso é bem teórico, tá, pessoal? Cada pessoa tem a sua realidade. 7 horas e meia, 5 ciclos de sono. Mas se você fizer 6 horas à noite e mais meia horinha depois do almoço, conta como 5 ciclos. Essa meia horinha conta como um ciclo também. Mas tem algumas coisas que podem estar causando esse sono muito, muito forte, beleza? E a principal delas é a alimentação. A forma como você se alimenta durante o dia inteiro pode estar contribuindo para o sono que você sente depois do almoço. Então, e não só o que você come no almoço, mas essa é a primeira coisa a se atacar. Comidas muito pesadas, de digestão lenta, digestão difícil, tipo muita carne, muita gordura, na hora do almoço, exige muito do seu corpo para a digestão. E aí você sente aquela maré de sono depois do almoço, a maré alcalina. Não é legal. Evite alimentos pesados, como carne vermelha, evite gordura na hora do almoço, porque isso vai acarretar um sono maior depois do almoço. E segundo, evite também café e muito açúcar durante o dia, porque você tem um efeito rebote. Do mesmo jeito que você sente aquele pico de energia, que dá aquela animada comendo uma barra de chocolate ou tomando um cafezinho, depois vem o buraco, vem o vale. Tente manter uma coisa mais constante no seu dia a dia, evite esses altos e baixos, para você evitar que tenha essa queda tão forte depois do almoço. Se você está estudando para concurso, você está o dia inteiro em casa, por exemplo, você tem uma rotina mais controlável, experimenta ir reduzindo o café até tirar, não tira do dia para a noite, que vai te dar até dor de cabeça, mas vai reduzindo até retirar o café e evite alimentos ricos em açúcar industrializado, tipo aquele açúcar que é adicionado à comida, tipo chocolate, doces em geral, alguns alimentos tipo Coca-Cola, umas coisas assim. Isso aí vai te dar um pico de disposição e depois vai te jogar num buraco de indisposição.
tente manter uma coisa mais regular, alimentação em intervalos regulares, sem excessos, em qualquer horário do dia. Vai aumentar a sua disposição para o dia inteiro. A tendência é que você não chegue cansado no final da noite.